último encontro, eu propus para vocês algumas questões para refletirmos sobre o papel do coordenador. Então, eu gostaria de retomar alguns aspectos que eu coloquei no primeiro encontro. A mudança de paradigma, esse novo contexto, o papel do coordenador, então, diante desse contexto, e as representações em relação a esta nova demanda. Terminei o encontro colocando a seguinte questão, né? Se eu estivesse nesse novo contexto, eu teria que deixar de lado as minhas práticas, os meus conhecimentos? Descarto tudo isto? A segunda outra questão, essa eu acho que no dia a dia eu lido mais frequentemente com ela. E se eu não souber fazer? Qual é a estratégia? Qual é a receita? Né? Esse faz parte até da nossa formação. Muito imediatista, muito mais no produto, muito mais na prática. E a terceira dos professores, como é que eles vão entender esse novo papel do coordenador, né? Esse acompanhamento da sua prática. Então, essas foram as questões colocadas e eu diria para vocês, são representações que todos nós temos e eu lido no dia a dia também com essas três questões, né? Mas só a prática para nós mudarmos essas concepções. Então, o encontro tem a perspectiva de trazer hoje para vocês as ferramentas de gestão do coordenador pedagógico. Pela imagem que vocês podem ver no slide, é um caminho muito longo. Temos ferramentas, uma que nós podemos usar, que é a reflexão crítica, vou falar um pouquinho sobre ela, mas existem outras ferramentas que eu posso olhar o trabalho do professor e acompanhar e avaliar esse trabalho. Então, eu gostaria, antes de falar sobre as ferramentas, ler uma epígrafe para vocês, tirada do livro A Caverna do Saramago, que vocês devem conhecer. E, a partir disso, retomar algumas questões. Então, Cipriano Algor deitou a mão ao copo, bebeu de um trago o resto do vinho e respondeu rapidamente, como se as palavras lhe queimassem a língua. Só me ficaram com metade do carregamento. Dizem que passou a haver menos compradores para o barro. Que apareceram à venda umas louças de plástico, a imitar o que é isso que os clientes preferem. Não é nada que não devêssemos esperar. Mais tarde ou mais cedo teria de suceder. O barro racha-se, esboicela-se, parte-se ao menor golpe, ao passo que o plástico resiste a tudo e não se queixa. Então vamos parar de trabalhar. Será impossível fazer 1.200 bonecos a dedo. Nem os moldes aguentariam. Nem o trabalho renderia. Seria o mesmo que querer esvaziar o mar com balde. Tens razão. O que significa que vamos ser obrigados a recorrer ao enchimento da barbotina. Não temos grande experiência, mas ainda estamos em idade de aprender. Saramago, com toda a riqueza dessa epígrafe, eu acho que ele traduz um pouco, né, dá para a gente usar essa conversa de um oleiro, né, com a filha, sendo impactado pela mudança social. Não dá mais para fazer nada de barro, temos que fazer uma alta produção. E a primeira perspectiva com a qual ele se depara é: não sei fazer, não vai dar tempo, não sei como fazer. Então, um pouco disso que eu quero trazer para vocês. Quando trazemos uma nova concepção, eu acho que esse é o primeiro impacto, né? As coisas que trazemos não servem mais, não vão resistir ao tempo, ou não sei fazer, não vou dar conta, não há um tempo suficiente para isso. Mas a frase mais brilhante no término da epígrafe é: não temos grande experiência, mas ainda estamos em idade de aprender. E aí o meu convite para todos vocês, mesmo enquanto adultos, né? Sempre estamos aprendendo. Aquilo que eu falei no outro encontro, somos seres inacabados. E aí eu me sirvo da imagem do Pensador, de Rodin, para olharmos aí como é que está pensativo, né, como a própria escultura diz, diante de uma parede imensa para ser quebrada, desconstruída em algum aspecto, recolorida, né, e que não é fácil.
E em que consiste esse pensamento? Como eu já havia falado para vocês, o pensamento é como é que eu mobilizo alguns conhecimentos internos, aquilo que eu já sei fazer, como é que essa dimensão técnica do coordenador, como é que eu mobilizo, como é que eu aproveito esses conhecimentos prévios que eu tenho. Mas, e como é que eu me desmobilizo, como é que eu reconstruo a partir de outras habilidades e outras demandas que se propõem a mim. Então, aqui traz a ideia do pensamento criativo também, original e criativo, né? Eu estou diante de uma nova concepção, tenho que reconstruir o meu papel, como é que eu o faço? Que hipóteses eu tenho sobre isso? Por onde eu começaria, né? Então, esse é o nosso convite e no encontro nós falaremos um pouquinho como eu posso fazer esse acompanhamento dessa gestão, uma ferramenta chamada PDCA, né, que é como eu acompanho o trabalho do professor, e a dimensão ética do coordenador. Que contrato então eu faço com esse professor para que ele não estranhe um novo papel do coordenador? E, na verdade, se pensarmos sobre isto, o professor também está sendo exigido numa nova atuação, né? Também deve pensar em rede, também deve se atualizar, também deve entender qual é o papel que se espera dele no social, nesse contexto maior ou na própria escola em que atua. Então, eu trago para vocês aqui uma frase que não adianta... se não tivermos uma regularidade em nosso trabalho, enquanto método, enquanto reflexão, né, isto não vai ter um efeito social, não vai ter um desempenho esperado. Então, vou me servir de um primeiro item, que é a reflexão crítica, que Donald Schoen traz para a gente. Então, ele diz, a reflexão, que muitos acreditam que é algo parado, estático, e na verdade essa reflexão crítica nada é que pensar sobre, ter um conhecimento do que eu estou fazendo, conhecimento na ação, a reflexão na ação, né? E a reflexão sobre a reflexão na ação. Então, falando um pouquinho sobre a prática reflexiva, o primeiro item, né, que é proposto é descrever os âmbitos de atuação do coordenador dentro da sua instituição. O que eu faço? Quais são as ações do meu dia a dia? A quem eu me dirijo? Quais são os âmbitos de atuação? Então, diretor, equipe, família, alunos, enfim, especialistas, descreva, né? Segundo passo, fundamentação teórica. Qual é a concepção que embasa a minha prática de coordenação pedagógica? Onde eu estou apoiado, né? É um coordenador burocrático? É um coordenador que vive atrás de uma mesa com papéis e tentando ver todas as demandas ou atuando desta maneira? Ou é um coordenador que vai gerenciar a equipe como um todo? E aí eu digo todas as dimensões de atuação. O terceiro passo é o confronto, né? Vamos olhar então aquilo que eu estou fazendo, o que a nova teoria me traz e onde eu avancei e onde eu preciso avançar. E o quarto passo da reflexão crítica, vamos então reconstruir a prática. A partir desse trabalho, desse encontro que eu comecei a ter com coordenadores com os quais trabalhei, orientadores educacionais, em que eu precisava acompanhar o desempenho, eu fui criando também estratégias de acompanhamento, né, de refletir inclusive sobre a minha própria prática. Então, esta reflexão crítica de Donald Schoen vai nos permitir fazer um trabalho mais objetivo, mais mensurável e mais impessoal, né? Então, eu trago para vocês esse acompanhamento, essa reflexão crítica, ela vai exigir da nossa atuação algumas prioridades. Então, voltando àquela frase da Madalena Freire, né, é agir na urgência, é agir de forma como se fosse um bombeiro, atendendo a todas as demandas no dia, e a sensação que nós temos parece que eu não dei conta. Então, aqui eu trago um quadro de efetividade da ação, né? E esse quadro vai mostrar nesse slide para a gente tudo aquilo que eu tenho que fazer
priorizar, delegar ou esquecer. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Nós, coordenadores, temos que estabelecer metas de trabalho para sermos efetivos, para termos resultados naquilo que queremos. Porque esta visão fragmentada, esta visão de ações contínuas, sem uma meta não funciona mais, né? Então, dentro do meu planejamento como coordenadora, eu estabeleço metas de trabalho para o ano. Seja com professor, com direção, com aluno, com família, com especialistas, e faço um grande mapa. Dentro de cada item, eu coloco quais são as minhas prioridades. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, com o professor nesse ano, a formação. Ou eu quero, nesse ano, olhar para a prática, e aí eu vou trabalhar com tematização da prática. Ou, junto à direção, eu quero mostrar o desempenho dos professores em relação à formação. Ou eu quero mostrar as potencialidades diante de alguns trabalhos realizados para a direção do meu grupo de trabalho. Então, é assim que nós vamos delimitando, né? Fazendo, delimitando, priorizando e, ao mesmo tempo, como trabalho em rede, em equipe, delegando, né? Muitas vezes eu me sirvo das potencialidades de um professor e peço, por favor, você pode, na próxima reunião, fazer uma prática, ou você pode trazer a teoria, aquela que você gosta mais de trabalhar ou trazer e que você tem se aprofundado ultimamente, e trazer como um elemento mobilizador para a prática dos outros professores. Então, o que acaba gerando em reuniões que eu tenho coletivas, o protagonismo do professor. Ele é o meu parceiro de trabalho naquele momento, né? E é claro que, como coordenadora pedagógica, eu direciono o tema, né? Mas eu me sirvo dos professores naquele momento para compor esse quadro maior. Então, esse quadro de efetividade, ela me traz aquilo que é urgente, aquilo que é importante, qual é o meu foco de trabalho. Então, como eu coloquei para vocês no último encontro, um dos elementos estruturantes do foco, do trabalho do coordenador pedagógico, além do agir local, é o foco de trabalho, né? Bom, então eu coloquei para vocês uma representação do processo de gestão. Eu tenho então que estabelecer um diagnóstico, conhecer o meu grupo de professores, o meu grupo de alunos, de famílias, enfim, de especialistas, fazer um diagnóstico, um quadro situacional para planejar em cima disso e estabelecer metas, né? A partir do planejamento, como vocês podem ver, eu executo, eu trabalho em cima destas metas de trabalho. Estabeleço um tempo para avaliar, então são metas a curto prazo, avalio e corrijo a rota se necessário. E se corrigir a rota, usar um termo, né, é reconstrução das práticas, tanto minhas quanto dos professores. Então, nós temos uma visão processual do trabalho do coordenador, né? Não é só no final do ano, mas é durante todo esse trabalho com metas, nós vamos mensurando, acompanhando, avaliando e vendo como é que está se dando essa prática junto aos professores e à instituição. Então, essa prática reflexiva que Donald Chan traz para a gente, ela vai dizendo que precisamos ter ferramentas de qualidade, mas aí poderíamos dizer, mas o meu trabalho não é de qualidade? Claro que é, só que a gente está falando de uma qualidade em outro sentido, em termos de gestão. É aquela que tem a técnica, mas é aquela que tem um resultado efetivo, é aquela que pode ser mensurada no grupo de professores, no desempenho de alunos, em resultados também, em avaliações externas ou internas, né, a que todos nós estamos submetidos. Temos que ter técnicas nesses processos de trabalho, então, análise de fatos, então não é uma visão subjetiva, né? Então, se eu estabeleci a meta, é para o que eu vou olhar, como eu vou olhar, o que eu vou fazer com esses resultados. Tomada de decisão. Então, vou por qual caminho? Quais seriam as metas? Qual é o tempo que eu tenho que estabelecer?
Quais são os resultados que eu também espero em relação a isso? E se não der certo, quais são os fatores que interferiram nesse processo estabelecido? E aí tem um slide para vocês darem uma olhada, é que todo o processo de gestão, então trazemos isto, a visão de gestão da área administrativa para a educação. Existem ferramentas, e aí eu vou citar algumas. O PDCA, já vou falar mais para frente sobre ele, né, que é justamente para identificar as causas e não trabalhar simplesmente com o produto, com a consequência. O brainstorm, que nós fazemos normalmente, um diagrama de Ishikawa, de causa e efeito, árvore dos porquês, diagrama de Pareto, cartas e gráficos de controle, fluxograma, histograma e diagrama de dispersão. Termos mais técnicos, vocês podem encontrar mais detalhes na cartilha de ferramentas de gestão. Eu pus aqui a referência para vocês, mas nós vamos nos ater ao PDCA, que ele conversa mais com a reflexão crítica. Então, no próximo slide vocês vão ter uma noção sobre isso. Então, uma das ferramentas entre várias que eu citei é a ferramenta do PDCA. Novidade para o gestor, mas tem uma representação para vocês terem uma ideia. Então, é uma ferramenta usada na gestão de qualidade em empresas, mas também foi importada para o sistema de gestão educacional. Então, o que a gente tem no primeiro quadrante à direita? O P, que é de plan, planejar. Então, o que ele envolve? Aquilo que eu falei para vocês, uma definição de metas. Eu tenho um diagnóstico, defino as metas, e defino os métodos com os quais eu vou trabalhar. Depois, o D, que é o do, é o executar, em inglês, e que nós vamos olhar como que eu vou trabalhar. Então, no meu dia a dia, qual é o horário em que eu vou atender as famílias? Qual é o horário que eu destino para uma observação de aulas? Qual é o horário que eu destino para o acompanhamento dos cadernos dos alunos que também refletem a sala de aula? Qual o momento eu vou olhar para as provas e analisá-las dentro de um contexto maior? Qual é o momento que eu entro em sala para dar um retorno para os alunos em relação a uma reivindicação no momento? Qual o momento que eu vou trabalhar com os representantes de classe? Então, são muitas as demandas. Se eu não tiver esse planejamento de tempo, de horário, de rotina, fica extremamente difícil para o coordenador. Então, o segundo quadrante, no sentido horário, é o do, que é o fazer executar. O terceiro quadrante, o C, que é o check, é o fazer, é o avaliar todo este fazer que eu fiz até agora, avaliar todo esse procedimento que eu tive até agora, junto à equipe de trabalho. Então, quais foram as metas que eu estabeleci, quais foram os resultados? Geralmente eu trabalho por trimestre, eu acompanho o trimestre do aluno do professor. E ali eu estabeleço as metas, avalio, converso com o professor e vamos readequando o planejamento, as atividades, enfim, o meu trabalho também. E o último quadrante é o ACT, que é o agir corretivamente, sobre o qual eu falei que seria a correção de rota, a reconstrução da prática. Então, quando nós olhamos esta representação, o que é que nós estamos dizendo? O novo papel do coordenador, então, é aquele que planeja também, é aquele que não trabalha só com imediatismo, é aquele que acompanha, é aquele que monitora, é aquele que avalia. Então, veja uma representação agora. O planejar, a efetividade da escola está nesse planejar, estabelecer metas. Executar e monitorar, então eu acompanho, e há uma frase, nada como pisar no chão da fábrica, Então o coordenador, ele precisa estar atento, ele precisa fazer essa mediação no seu dia a dia, acompanhar os vários fatores que interferem na prática do professor ou até na sua prática. Um outro momento, o avaliar, e o outro momento, agir corretivamente. Então, Heloísa Luque também nos traz essa visão de gestão educacional,
né, é a que transpôs a visão de gestão para a educação. Colocando isso em prática, como monitorar e avaliar? Então eu coloco aqui para vocês algumas etapas. A primeira desse monitoramento, né, e da avaliação do trabalho seria a coleta de dados, só que então eu preciso estabelecer um foco. Coletar que dados, para quê, para quem e o que eu farei com esses dados. O registro e sistematização. Queria até dividir um pouquinho isso com vocês. Eu já fiz várias formas de registros, de acompanhamento. Eu diria, não existe uma forma certa. Depende dos critérios que nós colocamos, das observações ou do foco. Eu vou fazendo tabelas de dupla entrada, colocando critérios, enfim, para acompanhar o processo e ter um resultado mais fiel, mais próximo à realidade que eu tenho. Análise e interpretação de dados. Ao cruzar os dados de uma tabela de dupla entrada ou de gráficos que eu estabeleço, eu também chamo o professor para me ajudar a ler e a entender a realidade da sala de aula. Então, muitas vezes um gráfico de desempenho da sala de aula, né? Quando nós pegamos o resultado de uma sala em língua portuguesa, por exemplo, e a classe foi muito mal, teve um resultado muito abaixo da média. Eu faço a minha leitura enquanto coordenadora, juntando os dados que eu tinha anteriormente. Então, qual era o diagnóstico da classe, qual era o desempenho inicial dos alunos, quais eram as dificuldades que eles tinham em relação à língua materna. Depois eu comparo as atividades, as provas, os resultados ou outros instrumentos avaliativos, mas observação de aula, mas ainda faltam outros fatores, né? Que podem ser como o relacionamento do professor em sala de aula, às vezes o conteúdo que exige um maior grau de raciocínio, de pensamento, enfim. Então, eu faço uma primeira leitura, peço que o professor também faça essa análise do material dele e sentamos juntos para discutir as variáveis que interferiram ali no desempenho dos alunos. E isto é um dos itens que eu gostaria de reforçar com vocês. Esta parceria com o professor é necessária. Ele se sente acolhido em vez de julgado, né? Então, o que nós temos enquanto concepção ou nas nossas representações, notas baixas, péssimo professor, ou talvez um professor mais exigente, e não necessariamente isso acontece. Então, diante desta parceria, desta conversa, e como falamos num sistema em rede, né, nós também podemos ter surpresas quanto a outras variáveis que não tínhamos percebido enquanto coordenadores. Então, esse olhar sistêmico é muito importante. E o último é a utilização dos resultados em reformulação das ações. Então, nesse convite que eu faço para cada professor, seria: que aspectos vamos então estabelecer como metas? O que nós vamos priorizar, né? Qual é o seu fazer, qual é a prioridade, o que podemos delegar então? Então eu tenho aí uma pessoa comprometida comigo, compromisso, né? Ele está prometendo junto, comprometer-se. Então, qual é o contrato que eu faço? Usando o PRNU como referência, eu digo para o professor, vamos fazer um trabalho, qual é o objetivo desse trabalho, né? Eu gostaria de conhecer suas concepções, sua formação, o seu trabalho, e nesse ano nós vamos trabalhar desta forma, né? Então, o princípio da transparência e da confiança mútua é fundamental para que o trabalho do coordenador dentro dessa nova demanda aconteça. Deixar claro quais são os meus objetivos, deixar claro que todos somos suscetíveis a erros, deixar claro que todos estamos aprendendo, né? E que nós vamos estabelecer metas e vamos fazer a leitura da realidade juntos. E esse contrato também tira uma ideia de controle. O professor se sente mais apoiado, menos vigiado. É aquela sensação que o professor às vezes me colocava. Você estava passando pela sala e a minha sala estava uma bagunça, mas era um trabalho em grupo, né? Mas se o professor tem esse trabalho planejado, registros de acompanhamento, sabendo que ali é uma dinâmica de aula, sai o olhar da vigia para um olhar de apoio,
de cuidado, de acompanhamento, de intervenção e de mediação no momento certo. Então, nós ficamos com um trabalho de desenvolvimento profissional em vez de um trabalho de hierarquização. E aí tem uma palavra, SMART, que diz: o coordenador tem que ter trabalho e instrumentos específicos, mensuráveis, metas atingíveis, relevantes e um trabalho temporalizado, ou seja, tenho que ter clareza, as minhas metas têm que ser a curto, a médio e a longo prazo. Sabemos que a formação é muito difícil, né, nesse dia a dia. Então, quanto tempo demora para o professor internalizar novas práticas, construir novas práticas? A mesma questão para o coordenador. Então, até em relação ao coordenador, qual é a meta que eu tenho em relação ao meu trabalho? A curto prazo, o que eu dou conta de fazer nesse momento? No segundo tempo, o que é a médio prazo que eu vou conseguir? Porque eu tenho a demanda do meu grupo, eu lido com outras pessoas com as mesmas dificuldades. E a longo prazo, então, esse tempo de formação, o que eu espero, o que eu tenho meta como objetivo maior ao término de todo esse trabalho, que vai levar mais tempo, porque cada pessoa tem um tempo de formação e de apropriação. Então, nesse processo todo aqui, né, após fazermos um diagnóstico do grupo que eu tenho de professores, após fazermos esse diagnóstico e estabelecermos metas, após o nosso planejamento, acompanhamento, né, nesse item acompanhamento, quais seriam os instrumentos, então, que eu vou me utilizar para avaliar e dizer, atingimos ou não aquilo que queríamos? E aí vem a palavra indicadores de qualidade, né? Então, o monitoramento, todos esses instrumentos metodológicos exigem também uma mensuração de desempenho, tanto do coordenador quanto do professor. Então, aqui eu trago um slide para vocês verem. O acompanhamento do professor pode ser por meio de questionários, visitas, relatos, observação da sala de aula, né? E eu tenho que ter claro quais são os meus objetivos aí. Eu quero verificar como o professor, por exemplo, avalia a formação que recebeu. Ou eu quero verificar o impacto da formação na aprendizagem dos alunos de forma indireta, né? Então, para isso, eu estabeleço esse acompanhamento e faço uma avaliação. Então, eu quero o quê? Como eu vou avaliar? A partir também de questionários, indicadores, que seriam itens mensuráveis, né? Rendimento dos alunos, qualidade, o desempenho da minha instituição numa avaliação interna e externa, né? Então, esse é o processo do PDCA: planejar, executar, fazer, acompanhar, e esse acompanhamento por meio de instrumentos, avaliar a partir de indicadores e reconstruir esta rota aí, tá? Então, os instrumentos que eu utilizo bastante, e vocês também devem utilizar, o plano anual dos professores, um plano trimestral, trabalho bastante com quinzenários, então o professor começa a fazer o registro da sua prática, ele também acompanha o próprio rendimento, onde deu certo, onde não deu, porque furou determinada atividade. Desse acompanhamento, trabalho com a observação de sala de aula, portfólios de turma, né? Produções dos alunos por amostragem, registro das dúvidas de alunos e de professores, o caderno, que é um elemento fundamental também para olhar como é que a aula se constrói, como é que a aula conversa com algumas avaliações, gráficos sobre avanços, enfim. Nessa transposição de papel, né, que eu também tive esse impacto em termos da minha formação, sair de um papel de burocracia, de olhar o todo, mas ao mesmo tempo atuar em várias dimensões, e ir para essa visão de coordenador gestor é um grande salto, né? É um enfrentamento de um grande obstáculo, né? Mas nada que não me permitiu ou tenha me permitido o trabalho com o grupo para construir novas formas de registro e novas formas de acompanhamento. Sair de uma subjetividade para ir para uma objetividade. E aí gostaria de terminar
esse momento com vocês dizendo, nesse currículo, nesse trabalho que nós temos em qualquer instituição, esse papel do gestor nos facilita demais. Quando vamos conversar, seja com uma direção ou com uma família, esses instrumentos, esses planejamentos, esses instrumentos de acompanhamento de processo permitem sair de uma fala defensiva, de uma fala de lamento para uma fala proativa, né? Então, quando eu vou falar de um professor, eu tenho subsídios, eu tenho argumentos para dizer realmente o trabalho foi eficiente, foi eficaz, mas existem outros fatores que estão atrapalhando esse desempenho da sala de aula. Então, eu não faço só de um ponto de vista essa leitura, eu faço de um todo. Eu também trabalho essa visão sistêmica. Por outro lado, o professor também se sente privilegiado, porque sai de um sentimento de culpa, né? Então, a minha sala agora está com desempenho muito ruim, agora a coordenação quer que eu exija mais ou exija menos, né, porque isso está denegrindo a minha imagem. Então ele sai dessa posição e começa a olhar a realidade de outros pontos de vista. Então eu poderia dizer para vocês que é um trabalho árduo, mas é um trabalho que me instiga demais como coordenadora e que tem tido resultado também na formação de professores, eu diria mais, na forma como lidamos com as pessoas, nessa dimensão ética da atuação do coordenador gestor.